André, né? João Evangelista e André, eram discípulos de João Batista. E quando eles ouvem João Batista dizer, esse é o Cordeiro de Deus, eles deixam João Batista e começam a seguir o Senhor. E nosso Senhor olha para trás e diz a eles o quê? A quem buscais? Então, a resposta deles foi outra pergunta. Foi, onde moras? Aí o Senhor respondeu, vinde e vede. E era a hora 10ª. João lembra até do horário. A memória de amor. Tudo isso começa, eu tenho que entender que começa a ter uma conotação espiritual para nós. Não pode ficar no sentido figurativo, não vai entender. Senão a gente só vai entender no sentido espiritual se a gente tiver o Espírito Santo. Porque vai entender não é pelo intelecto, não é pela cultura, não é pelo conhecimento, mas é pela revelação. Revelação só vem pelo Espírito Santo. E mesmo assim tem que ter maturidade. Porque eu sei o quanto foi longa a minha infância, a minha meninice espiritual. E eu só cresci um pouco mais nos últimos 5 anos. E eu tenho 68 anos. Me envergonho de falar isso, mas eu tenho que testificar que Cristo está crescendo. E isso que eu tenho que também testificar aqui, gravar. De João. E ficaram com o Senhor aquele dia. E aqui nós temos a mesma pergunta. O que procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor. Também aqui é a palavra kurios, que é aplicada para qualquer senhor, qualquer homem. Era uma palavra de uso comum. Por isso, quando ela é mencionada, na maioria das vezes nas epístolas, ela é colocada junto com Jesus, com Cristo, né? Para designar que ele é o Senhor Cristo, o Senhor Jesus. Então ela se refere a esse jardineiro como Senhor. Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Também tão maravilhosa essa expressão de Maria, porque será que ela poderia carregar esse corpo? É dito que no embalsamento do Senhor, Nicodemos levou 100 libras de emplasto, de mistura, mirra, aloés, para embalsamar o corpo do Senhor. E só aquilo pesava 30 quilos de aromas para o corpo ser enfaixado antes de ser Ela queria depositado no túmulo. carregá-lo. Mais o peso do próprio Senhor. Vamos calcular uns 100 quilos. Maria Madalena teria que carregar. Era impossível para ela. O que está falando aqui não é alguém que está avaliando suas capacidades físicas. Quem está falando aqui é um coração de absoluto amor, apego, devoção. É o coração que nós temos que ter por Cristo. É igual. Aquele que é tudo para ela. Ele tem que Aquele ser tudo para nós, para cada um de nós. E aí sim nós vamos fazer as coisas que ele mandar. que colocou fora da sua experiência 7 demônios. Eu o levarei. Agora, irmão, escute isso. Disse-lhe Jesus, Maria. Oh, havia muitas Marias. Na Bíblia tem muitas Marias registradas. Mas quando o Senhor fala a ela, Maria, então ela reconhece aquela voz com aquele tom que é a voz para ela e é o tom dela, Maria. Eu diria que é uma revelação. Ela teve uma revelação que aquele jardineiro não era jardineiro, que estava ali, na verdade, Cristo, que ela tinha contato físico, né? Antes da morte dele. E veja que interessante. Sabe o que está escrito em João 10? Aí mesmo, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 3? As suas ovelhas ouvem sua voz. E ele chama, escute bem, ele chama as suas ovelhas pelos seus próprios nomes. E aqui está o pastor fazendo isso com essa ovelhinha, Maria. Então, quando ele diz, Maria,
com aquela voz e com aquele tom. Eu diria o seguinte, que Cristo, através do Espírito Santo, pela intuição, Deus, é o falar direto com cada filho. João, Pedro, Manuel, Mauro. Então agora ela responde o quê? Aqui, pelo menos na versão que eu estou lendo, está escrito Rabone, certo? A palavra Rabi e Rabone, as duas hebraicas, são diferentes. Rabi significa simplesmente mestre. E aí está uma certa fragilidade na tradução aí, porque aqui na minha versão diz que quer dizer mestre, certo? Talvez na sua também. Mas Rabone não é apenas mestre. Aí está o ponto. Rabi é mestre, mas Rabone é meu mestre. Isso faz muita diferença. De mestre, muitos chamaram o nosso Senhor. Inclusive, você ouviu da boca do fariseu? Simão, tem alguma coisa para te dizer. E ele, dize-a, mestre. Mas o que esse mestre era para Simão, o fariseu? Não era muita coisa. Mas Maria disse, meu mestre. Porque ela ouviu o seu nome. Meus irmãos, com o mesmo trato, com a mesma entonação, o Senhor pronuncia para os nossos corações o nosso nome. Isso. Quanto mais íntimos nós formos desse nosso pastor, mais nós reconheceremos aquele que nos chama. Por isso vocês têm que entender que é espiritual. Vem direto uma revelação. Por isso que tira o pé desse mundo. Nasce de novo, tem espírito vivificado. Mas se trabalha normal no mundo, com a família, com os amigos, com tudo. Mas sempre Cristo na cabeça. Ele tem sua cabeça, o meu cabeça. E veja que maravilha, ele fala com a gente através do Espírito Santo dele. Pelo nome. Louvado seja o seu bendito nome. Nós não somos um cristão perdido na massa dos cristãos. Ele nos chamou pessoalmente. É dito na sua palavra, em Apocalipse, que até mesmo ele nos dará um nome novo quando estivermos diante dele em sua presença. Não que ele nos dará uma nova personalidade, não é isso, mas sim uma nova identidade. Porque estaremos diante dele com corpos transformados, isentos de tudo que se relaciona a pecado. Um nome novo. Então, seguindo um pouquinho mais, já estamos terminando. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Outra frase importante aqui. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos tanto meditar nas Escrituras. Meditar. Não apenas ler de passagem. Não é um jornal, não é uma revista, não é um livro qualquer. Quando o Senhor diz, não me detenhas, vá devagar com essas palavras. Pense quando você lê a palavra de Deus. Dê lugar à imaginação santa. Dê lugar a ver o que está acontecendo no contexto. Medite nele. E pense que se você fizer isso, não há outra maneira de entender esse não me detenha, senão porque o Senhor viu na atitude de Maria Madalena que ela iria se agarrar aos seus pés. Senão, por que não me detenhas? Qual o sentido disso? Maria ia se lançar sobre ele. Então ele diz, não me detenhas. Por quê? Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Tá vendo? Agora ouça. Mas vai ter com os meus irmãos. Essa é a coisa mais linda. Escuta, quando eu vi a primeira vez isso daí, eu falei, nossa, tive uma revelação incrível, que é uma explicação, assim, que para mim caiu que não uma luva, espero que caia para você também, porque é fantástico o que acontece. E ele fala, está escrito na Bíblia. Primeiro, o Senhor nunca chamou os seus discípulos de irmãos. Olha lá. Ele os chamou de discípulos, ele os designou como apóstolos, ele os chamou de servos e ele os chamou de amigos. Mas ele nunca chamou de irmão. Ele só chama os discípulos de irmão nesse momento. Ele viveu 3 anos
cerca de 3 anos e 6 meses com esses discípulos. E nunca chamou de irmão. Mas agora que ele ressuscitou, que ele começa uma nova jornada, ele passa a chamar de irmãos. Ele se referiu em geral, dizendo assim, minha mãe e meus irmãos